Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos hoje aqui para mais uma aula de ciências. Então, hoje chegamos à nossa quinta aula e vamos continuar vendo aí um pouquinho dos animais. Então, nessas últimas aulas, a gente está vendo, né, todos os animais invertebrados. Vimos, né, desde lá dos poríferos até os equinodermatas. E hoje a gente vai começar a entender um pouquinho dos animais vertebrados. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a primeira diferença que a gente encontra nesses animais é a presença de uma coluna vertebral, certo? Então, todos esses animais aqui, eles estão num grupo chamado de cordados. E os cordados, eles apresentam uma estrutura embrionária chamada notocorda. E a partir dessa estrutura embrionária, ao longo do tempo do desenvolvimento desse animal, essa notocorda ela vai ser, né, substituída por uma estrutura de sustentação, certo? Então, a gente vai ver esses animais cordados ou vertebrados a partir do momento de evolução deles. Então, dos mais simples, que vieram lá dos equinodermatas, até aqueles que a gente vai ter mais complexo, né, que são os mamíferos, que somos nós. Então, o primeiro grupo de cordados, a gente tem os peixes. Os peixes, então, eles são já os primeiros animais que a gente chama de vertebrados. Então, quando a gente fala dos peixes, a gente consegue dividir eles em dois grupos. Aqueles que são os peixes cartilaginosos, onde essa notocorda do período embrionário, ela vai ser substituída por uma cartilagem. A cartilagem é essa que a gente tem no nariz, que a gente tem na orelha. Então, é uma estrutura mais rígida que já consegue dar sustentação a esses animais. Um exemplo deles aí é o tubarão, né? Então, a gente tem todos os tipos de tubarão e também das arraias. Então, eles são peixes que eles não apresentam ossos, porém, eles têm essa notocorda e depois essa notocorda ela é substituída por essa cartilagem. E o restante, todos os outros peixes, são peixes ósseos, ou seja, ao longo do tempo, essa notocorda ela é substituída por osso, então eles vão ter todos aqueles espinhos, né, toda aquela estrutura que a gente tem de ossos, né, nos peixes. E aí eu coloquei um exemplo aqui que é o pintado para vocês, mas todos os outros peixes eles vão ser tilápia, salmão, todos os peixes aí que vocês conhecem. A maioria desses peixes, eles vão apresentar nadadeiras, porém essas nadadeiras muitas vezes são encontradas de formas diferentes, dependendo da espécie. Mas a nadadeira, ela é uma estrutura de locomoção. Ela ajuda o peixe a se locomover. Como, né, obviamente, todos os peixes eles são aquáticos, os peixes, né, eles precisam se locomover pela água e diminuir o atrito que essa água dá, né, no corpo deles. E a nadadeira, ela ajuda muito nessa utilização, né, para locomoção. Então, ele diminui o atrito, né? Por isso que a gente vai ter vários tipos de nadadeira e diversas partes aí da estrutura do peixe. Além disso, o peixe ele tem uma linha que é chamada de linha lateral. Essa linha é uma linha imaginária, a gente não consegue distinguir ela no peixe, tá? Mas ela fica ali bem no meio do peixe, eu já vou mostrar uma figura para vocês. E naquela região ela tem várias células sensoriais. O que são células sensoriais? São células que permitem que esse peixe ele tenha sensações de fora do corpo. Então ele começa a reconhecer, né, todo o ambiente que está em volta dele. E muito importante para um peixe que está ali nadando é que ele perceba a movimentação da água. Por quê? Porque assim ele sabe se está chegando perto de uma presa ou se um predador está chegando perto. Então ele consegue ter uma ideia, né, do espaço ali, uma ideia espacial da onde ele está, certo? Então é muito importante essa linha lateral aí para os peixes. Além disso, eles têm uma estrutura chamada de bexiga natatória. Essa bexiga natatória é um órgão, né, como se fosse um saco que tem dentro do peixe, que é cheio de gases. E esses gases ajudam na flutuação.
Por quê? Porque quando o peixe ele enche essa bexiga de gás, ele fica mais pesado. Então, ele consegue baixar. Então, ele vai abaixando, né, lá aonde ele vive, no mar, no rio. Quando ele solta esses gases, ele fica mais leve, então ele vai conseguindo flutuar. Então essa ideia dele afundar e dele flutuar é muito importante para que ele consiga aí procurar alimento, consiga se abrigar. Então a bexiga natatória é um órgão que ele vai auxiliar na flutuação aí desses peixes. A respiração deles, gente, é feito através de brânquias, né? As brânquias, elas são órgãos que vão utilizar para respiração, ou seja, para troca gasosas, e essas brânquias, elas vão conseguir captar o oxigênio que é encontrado da água, certo? Muitas vezes, na verdade, nos peixes ósseos, a gente tem essas brânquias sendo protegidas por uma estrutura chamada de opérculo, que é aquela parte que a gente chama de guelra do peixe, sabe? É aquela abertura que é o opérculo. Então, aquela abertura que tem do ladinho aqui é o opérculo, e dentro desse opérculo a gente encontra essas brânquias. Todos os peixes, eles são ectotérmicos. Lá vai mais uma palavrinha pra gente. O que é ectotérmicos? Ectotérmicos quer dizer que eles não conseguem regular a temperatura corporal. Isso quer dizer que a temperatura corporal deles sempre vai modificar de acordo com o ambiente. Um exemplo bem básico aí, ó. Pensa você que tá esse peixe numa corrente marítima lá super gelada. Então, todo o corpo desse peixe, ele vai ficar gelado. Para que esse peixe ele não morra congelado, ele tem que sair daquela corrente marítima e procurar uma corrente marítima mais quente, porque quanto mais quente tiver a corrente, mais quentinho vai estar também o corpo desse peixe. Então, a temperatura corporal, ela sempre vai mudar de acordo com o ambiente aonde esse animal está. Então, aqui, só para a gente entender algumas estruturas, né, do peixe. Então, aqui a gente tem a cabeça do peixe, né? O peixe ele tem boca, tem narinas aqui. Ele tem olhos, né? Esses olhos do peixe conseguem perceber bastante o claro e o escuro. A questão de cor eles não percebem muito bem. E aqui nos peixes ósseos a gente tem o opérculo, que é essa abertura. Nos peixes cartilaginosos, no caso do tubarão, a gente não percebe esse opérculo, não tem essa abertura. Tem somente as brânquias. Aqui dentro, ó, a gente consegue ver aqui, ó. Então, aqui, essa abertura aqui é o opérculo. E aqui dentro, ó, como se fossem essas, parece assim uns cíliozinhos, assim, uns pelinhos rosadinhos, as brânquias, tá? Então, as brânquias, elas têm essa estrutura aqui, certo? Então, cada brânquia, ela vai ser regada de vasos sanguíneos. A água, ela vai passar através dessa brânquia, né? E ela vai conseguir ser captada, a água, né? Através desses vasos sanguíneos. Então, dessa água, eu consigo retirar o oxigênio, que vai para os vasos sanguíneos e depois vai circular tudo no corpo do peixe. E da mesma forma, depois que eu faço a respiração e eu tenho que eliminar o gás carbônico, eu também mando aqui ele para as brânquias, através aqui do vaso sanguíneo, eu vou retirar esse gás carbônico que vai ser eliminado aí na água. Então, a circulação da água dentro dessas brânquias faz com que eu retire para a respiração um oxigênio e elimine o gás carbônico, que é o produto final da nossa respiração, certo? Então, é assim que acontece aí a respiração branquial nesses peixes. Aqui, continuando aqui em cima, a gente tem essa linha aqui, que parece bem aqui, mas é um esqueminha, a gente não consegue perceber ela exatamente assim nos peixes, mas que é a linha lateral, que é onde a gente vai ter aquelas células sensoriais, onde a gente consegue ter a percepção
né, do movimento da água, e a gente tem aí, no caso, várias nadadeiras, né, então aqui, dependendo do peixe, né, por exemplo, um peixe ósseo, ele vai ter uma nadadeira dorsal, ele vai ter essa nadadeira caudal aqui, a nadadeira anal aqui embaixo, as nadadeiras peitorais e pélvicas, então vai depender muito do peixe. No caso do tubarão e da arraia, que são peixes cartilaginosos, as nadadeiras deles são diferentes, porém com a mesma função, que é utilizar aí para locomoção, certo? O próximo grupo que a gente tem são os anfíbios. Os anfíbios, eles são vertebrados também, eles já apresentam uma estrutura óssea que dá sustentação, e eles são uma transição daqueles animais que ainda necessitavam ser aquáticos para animais terrestres. Então, aos poucos, nos anfíbios, a gente vai percebendo a retirada desses animais do ambiente aquático e a conquista aí aos poucos no ambiente terrestre. Então, para que eles consigam, numa fase da vida deles, viver aí no ambiente terrestre, eles precisam de algumas características. A primeira característica é a pele úmida e fina. Por quê? Porque esses animais, eles vão estar numa transição entre aquático e terrestre. Então, ele precisa ainda estar úmido, ele ainda tem a necessidade de estar úmido, de ter água ali no corpo. Então, essa pele úmida e fina faz com que ela consiga fazer trocas gasosas ali. Então, ela fica o tempo todo bem úmida, né? E permite essa troca gasosa. Além disso, eles têm um muco que é produzido por essa pele, justamente para ficar úmida mesmo. Então, ele fica com aquela aspecto assim, gosmento mesmo, através desse muco, que é mesmo para deixar úmido. Os anfíbios, eles têm parte de vida deles são aquáticos, ou seja, na fase larval, logo depois que eles eclodem dos ovos, eles são aquáticos, e parte de vida deles são terrestres. Então, depois que eles se desenvolvem e vão para a fase adulta, eles vão para o ambiente terrestre. Então, quando a gente tem ele na fase larval, que é ainda, né, um anfíbio jovem, como ele ainda é aquático, ele ainda respira por brânquias. Então, ele retira o oxigênio da água. Essa fase larval, ele apresenta um flagelo para locomoção, que é para que ele consiga, né, se movimentar aí na água. A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele chega na fase adulta. Quando ele chega na fase adulta, ele não respira mais por brânquias, ele respira por pulmões, o que permite ele viver agora no ambiente terrestre. Além disso, ele vai perder o flagelo, porque o flagelo ele não vai ter mais função aqui, porque ele não está mais na água. Então, ele perde esse flagelo e ganha patas. E essas patas agora ele vai utilizar para locomoção aí no ambiente terrestre. Então, esses animais aqui, eles ainda são ectotérmicos, ou seja, a mudança da temperatura deles do corpo varia de acordo com o ambiente em que eles estão. Agora, quem são, né, esses anfíbios? Então, a gente classifica os anfíbios em 3 grupos, certo? Primeiro, e é onde estão os mais conhecidos anfíbios, são os anuros. Os anuros são anfíbios que apresentam 4 membros, ou seja, 4 patas, para locomoção, e muitas vezes as patas traseiras elas são modificadas e têm uma grande quantidade de musculatura que permite eles a fazer os saltos. Então, eles conseguem saltar, eles conseguem caminhar e alguns deles até conseguem nadar. Na fase adulta dos anuros, eles não têm a cauda. A cauda ela desaparece ao longo do tempo. Então, o jovem ele tem a cauda na fase larval e ela vai desaparecendo ao longo do tempo até chegar na fase adulta, onde não tem essa cauda. Os machos, eles produzem sons e esses sons são conhecidos como coachos. Então, aí ficou fácil de você descobrir quem são eles, né? Então, esses coachos, eles são sons que são produzidos por esses machos para o acasalamento. Por quê? Com esse som, ele consegue chamar as fêmeas e consegue reproduzir.
certo? Então, exemplo dos anuros aí são os rãs, os sapos e as pererecas. Não podemos deixar de falar que no caso dos sapos, eles têm uma glândula de veneno, né, que fica aqui atrasinho da cabeça. Então, essa glândula de veneno é uma forma de defesa que ele tem, né? Então, se você pegar ali e aperta, ele libera essa toxina, que nós humanos não ocorre nada, né? Só tem que cuidar para ir no olho, porque daí no olho pode causar cegueira, mas para outros animais ele consegue paralisar e consegue se alimentar ou se defender, certo? Então, esses são os anuros. Mas os anfíbios não são só sapos e pererecas. A gente tem outros anfíbios também que são menos conhecidos. Então, o outro grupo de anfíbios que a gente tem são urodelos. Os urodelos, eles têm o corpo mais alongado do que os sapos. Porém, eles apresentam também os 4 membros, ou seja, as 4 patas, mas eles ainda têm cauda. Então, a cauda que eles tinham lá na fase larval é mantida aqui também na fase adulta. São todos aquáticos, tá? Então, eles vão ser aquáticos. E um exemplo são as salamandras, tá? Então, as salamandras, elas vivem ali, todos eles, na verdade, anfíbios, né? Por mais que eles sejam terrestres, eles saiam, no caso dos sapos, eles sempre vão estar vivendo perto da água, justamente pela necessidade de ter a pele úmida e de reproduzir na água. Então, a gente tem aqui as salamandras. E ainda nós temos as cecílias. As cecílias, elas não possuem patas, não possuem membros, têm o corpo alongado e elas rastejam. Elas podem ser aquáticas ou escavadoras, ou podem escavar ali a terra e viver enterradas. Um exemplo dessas cecílias são as cobras cegas, tá? Então tem que cuidar que a cobra cega, ela não é do mesmo grupo daquelas cobras que a gente conhece. O nome popular dela é cobra cega justamente pela forma que ela tem. E cega porque ela não enxerga mesmo, mas ela é um anfíbio, tá? Então, aqui um pouquinho desses animais para vocês. Então, aqui a gente tem, né, o ciclo de vida de um sapo. Então, o sapo, né, ele é ovíparo, então ele bota ovos lá no ambiente, no lago, no rio. Então, esses ovos, eles eclodem e sai o primeiro sapinho aqui, que é da forma larval, que é conhecida como girino, né? Esse girino, ao longo do tempo, ele vai se desenvolvendo, então ele vai ganhando patas e vai encurtando sua cauda. Então, ele ganha essas patas traseiras e dianteiras e vai perdendo a cauda, até que esse sapo, ele fica com uma cauda bem curtinha e quando termina, né, essa metamorfose, essa mudança do corpo, ele vira um sapo adulto. Daí ele consegue sair da água e conquistar aí o ambiente terrestre. Lembrando que ele sempre vai viver perto da água, tá? Aqui é uma salamandra, certo? Bem bonita, também vai estar sempre próxima à água, então a gente vai encontrá-la sempre próxima à água. E aqui é a cobra cega, que é a cecília, tá, gente? Então, a estrutura dela corporal é bem diferente do que as outras cobras, porque as outras cobras, elas têm escamas, coisa que aqui a gente não tem. Ela tem essa pele fina e úmida que vai ter esse muco, e ela é dita cega justamente porque ela não tem olhos, pois ela vive enterrada, então ela não precisa enxergar. Então ela não faz nada, não tem veneno, nada disso. Ela é a cecília, conhecida como cobra cega. Depois dos anfíbios, a gente tem os répteis. Os répteis, então, é onde a gente começa a ter os primeiros organismos que são totalmente independentes do ambiente aquático. Então, eles são realmente terrestres, não dependem, não precisam viver perto da água, não vão botar os ovos na água, não vão se reproduzir na água. Então, são os primeiros a realmente conquistar o ambiente terrestre. Eles apresentam uma pele bem espessa e revestida por placas ou escamas, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse revestimento dessas placas ou escamas é que fez com que eles conquistassem o ambiente terrestre. Dessa forma, eles não perdem a água que eles têm dentro do corpo. Então, eles conseguem ficar mais tempo, né, hidratados e só conseguir essa água a partir da alimentação.
Por eles serem terrestres, todos eles fazem uma respiração pulmonar, ou seja, retiram o oxigênio do ar, né? E os ovos, eles apresentam casca, que lá no caso dos anfíbios a gente não tinha. O ovo, ele não tem uma casca protetora. Aqui a gente já tem essa casca, né, que permite que eles sejam depositados no ambiente terrestre e acabem também não perdendo todas aqueles substâncias nutritivas, água que tem dentro do ovo. Assim, o embrião ele consegue se desenvolver até o nascimento. Eles ainda são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo vai variar também com a temperatura aí do ambiente. E nós podemos classificar os répteis com 3 grupinhos também. Então, a gente vai ter os quelônios, que eles apresentam uma carapaça óssea, que é o casco das tartarugas, jabutis e cágados. Então, a gente tem aquela carapaça bem dura, bem formada de osso, que está ligado ao corpo do animal. Então, ele vai expelindo a partir da pele essa carapaça óssea, tanto na parte de cima, né, como na parte de baixo do animal. Nós temos o crocodilianos, que eles têm também o corpo revestido, mas é por placas córneas. E essas placas córneas, né, são plaquinhas que vão sendo intercaladas uma na outra, certo? Então, exemplos são os jacarés, os crocodilos e os gaviais. E nós temos ainda os escamados. Os escamados, eles apresentam escamas. E o exemplo deles é os lagartos e todas as cobras que a gente conhece, né? Tirando a cobra cega, que a gente já falou que é um anfíbio, né? Mas é só o nome popular. Mas todas as serpentes que você conhece que tem essas escamas, a gente consegue ver aqui, ó, bem bonitinhas as escamas dela, né? São também répteis. Então, aqui o exemplo, a gente tem uma tartaruga marinha. Aqui um exemplo, a gente tem um gavial, que eu coloquei aqui para vocês verem a diferença dele do crocodilo e do jacaré. E a gente tem aqui uma serpente. Então, eles são, né, exemplos aí de répteis. Além deles, a gente tem agora as aves. As aves, elas são os primeiros animais agora a não ser mais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo delas não varia mais de acordo com o ambiente. Elas conseguem manter essa temperatura corporal. E para manter essa temperatura corporal, elas vão ter algumas estruturas. Então, elas vão apresentar bicos, pés e pernas, que vão ser revestidas por escamas córneas. Elas vão ter membros que vão ser modificados em asas, o que permite a elas voar. Elas apresentam penas que vão manter a temperatura corporal, ou seja, vai dar aquela esquentadinha, então ela não vai esfriar se tiver num ambiente frio. Além disso, ela vai proteger toda a pele deste animal e vai ajudar na impermeabilização, né, para que não entre tanta água, por exemplo, pela pele. Além de ser um atrativo na hora da reprodução, né? Então, os machos, geralmente, eles têm penas bem coloridas, justamente para chamar as fêmeas para a reprodução. Elas vão apresentar sacos aéreos, que é uma estrutura de adaptação para o voo. Então, é um reservatório de ar que vai ajudar na eficiência das trocas gasosas, já que elas vão estar voando e também retirando o oxigênio desse ar. Além de ajudar elas também, né, a voar. Então, esses sacos aéreos são grandes sacos que se enchem de ar e esvaziam de ar também. Além disso, eles possuem um formato aerodinâmico, ou seja, toda a estrutura esquelética dessas aves é uma estrutura que ajuda a diminuir o atrito do ar, para que ela consiga voar de forma mais eficiente. Eles apresentam músculos peitorais muito bem desenvolvidos, justamente para bater as asas e conseguir voar, e tem ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são ossos ocos,
Por quê? Dessa forma, o ar consegue circular nesses ossos e eu tenho as aves com um peso menor. Então, quanto menor o peso, mais fácil vai ser para que ela consiga aí voar. E a gente tem que lembrar que as aves, elas são importantes polinizadoras. Então, elas ajudam na reprodução das plantas quando elas vão lá se alimentar do néctar, né, dessas flores, e aí elas pegam pólen e acabam, né, conseguindo distribuir esse pólen e ajudar na polinização. Então, é muito importante. E aqui, como eu falei para vocês antes, são os primeiros animais a ter uma temperatura corporal constante. Então, eles são endotérmicos. Então, aqui só para que vocês vejam, gente, esse formato dinâmico que a gente tem. Então, aqui a gente tem, por exemplo, toda essa estrutura óssea. Aqui a gente tem a quilha, tá? Que é esse osso que ajuda a diminuir o impacto com o ar. Aqui a gente tem a estrutura das asas, né? Então, todo esse corpo da ave, ela vai ajudar a diminuir o atrito com o ar. E aqui desse lado a gente tem aí o osso pneumático. Então, é um osso oco, tá? Justamente para que passe ar aqui dentro e a gente tenha um menor peso dessa ave. E assim ela consegue, né, voar de uma forma mais eficiente. Então, essas são as aves. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho dos mamíferos, tá? Depois, ao longo do nosso conteúdo, a gente vai ver bem os mamíferos, todo o sistema digestório, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui só dos principais, né, características. Então, para a gente ter mamíferos, a gente vai ter que ter animais que apresentam glândulas mamárias, certo? Todos os mamíferos, eles vão respirar por pulmões, independente se ele é terrestre ou aquático. Aqueles mamíferos que são aquáticos, eles têm que ir até a superfície da água para respirar através do ar. Então, ele vai até a superfície, respira, né, o oxigênio do ar e daí consegue, né, nadar novamente. Então, todos os mamíferos, eles têm glândulas mamárias, eles apresentam pelos e os pelos fazem com que eles consigam regular a temperatura corpórea. Ou seja, nós temos temperatura constante também no nosso corpo, sendo endotérmicos. Podem apresentar unhas, cascos ou garras, vai depender da espécie, e todos vão apresentar glândulas que também vão ajudar a manter a temperatura corporal. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, que vai fazer a eliminação de suor, que é para regular essa temperatura corporal. Então, aqui tem uma fotinha de uma glândula mamária. Então, a glândula mamária, ela vai fazer a produção de leite, e o leite vai ser o principal alimento, né, do filhote, até ele conseguir se desenvolver, né, e comer outras coisas. Então, é uma forma muito importante de você garantir que os filhotes que são mais sensíveis, né, consigam sobreviver, né, de forma e conseguir alimento de forma mais eficiente. E aqui tem o esqueminha da pele, aonde aparece aqui algumas glândulas. A glândula sebácea, que vai diminuir o atrito da pele com o pelo, e a glândula sudorípara, que vai, né, fazer com que você, que tá aqui, ó, a glândula sudorípara, que vai fazer com que você elimine água e sais minerais, para também regular a temperatura corporal. E o pelo, que além de fazer a proteção da pele, né, vai ajudar também nessa temperatura, a manutenção dessa temperatura. Então, hoje a gente viu um pouquinho aí desses animais. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de todos os tipos de mamíferos, todos não, né, mas de alguns tipos de mamíferos, né? Então, nós temos os macacos, tigre, leão, urso. Coloquei aqui um morcego, gente, o morcego é um mamífero que voa, né? A gente tem o golfinho e a baleia são mamíferos aquáticos, certo? E coloquei aqui, por exemplo, o ornitorrinco, que eu gosto muito dele. O ornitorrinco, ele é um mamífero, né, que é ovíparo. Ele é o único mamífero que bota ovo. Então, só para a gente ter uma ideia aí da diversidade de mamíferos que a gente vai ter. Então, gente, hoje a gente conheceu um pouquinho aí dos cordados,
tá? E claro, a gente vai ver mais pra frente, quando a gente falar de ambiente, vai estar voltando a falar desses animais todos. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, vejam no livro de vocês que tem tudo isso e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!